O programa Além da Notícia desta noite recebe a deputada Yara Bernardi. Ela é uma especialista em educação e nós estamos conversando com ela sobre temas diversos. Deputada, a senhora, eu vejo aqui também, a senhora foi representante da REMEC São Paulo, tendo desenvolvido um programa em parceria com a Unesco chamado Compromisso São Paulo Analfabetismo Zero. Que programa é este? Você falou REMEC, é a representação do Ministério da Educação que nós tínhamos em São Paulo. O ministro Haddad, na época, me nomeou para ser representante do MEC, do Ministério da Educação no Estado de São Paulo, para fazer as parcerias com os municípios. E lá nós notamos, isso é uma realidade brasileira, que muitas vezes as prefeituras que têm as redes municipais de ensino, elas não tinham nenhuma preocupação ou sensibilização com relação aos analfabetos. Colocar as crianças na escola é lei. Garantir a vaga da educação infantil, do fundamental, do médio é lei. E os adultos que nunca tiveram a oportunidade de aprender? Que é esta questão histórica que nós discutimos aqui, que o Brasil não tinha preocupação de oferecer educação básica para todos os brasileiros. Então, nós fizemos toda uma campanha de sensibilização no estado de São Paulo, que é o estado mais importante do país, que deveria ter o melhor orçamento. Não deveríamos ter analfabetos. E nós tínhamos mais de 1 milhão de analfabetos em São Paulo, nesta época que começamos essa discussão em 2007, 2008, 2009. Percorremos todo o estado, propondo parcerias, propondo a sensibilização das prefeituras. Às vezes a gente perguntava assim, mas vocês têm programas aqui na cidade para atender os analfabetos adultos? Sim, claro. Quantos alunos? 20, 25. Se fosse fazer a conta, sem contar aqueles que iriam falecer de adultos, levava 300, 400 anos para acabar com o analfabetismo, segundo os indicadores daquela cidade. E fizemos essa campanha de sensibilização, que depois se tornaram programas nacionais, né? Programas nacionais do Ministério, assumidos pelo Ministério da Educação, para que os adultos que nunca tiveram oportunidade da escola pudessem estudar. Bom, o programa Compromisso São Paulo Analfabetismo E Zero... as prefeituras assumiam conosco e recebiam treinamento, formação para seus professores, para que assumissem esse compromisso de acabar com o analfabetismo na sua cidade, irem atrás dos analfabetos, oferecerem programas corretos, que os professores tivessem informação e salário para isso. Naturalmente, esse programa continua. Continua como meta nacional agora. Para nós temos em São Paulo esse nome, São Paulo, Compromisso São Paulo Analfabetismo Zero, porque era um compromisso do Estado de São Paulo, que simplesmente ignorava e não reconhecia a existência de, às vezes, em cidades, até 20% da população adulta analfabeta. Hoje o programa está espalhado no Brasil todo? Hoje são metas Meta do MEC. Do Ministério da Educação, como parcerias, como uma secretaria especializada para isto, formação de professores. Então, eu imagino... Mas falta muita sensibilização. Muitas vezes as prefeituras não procuram ignorar esse problema. Eu imagino que agora estamos sendo assistidos por pessoas que já são beneficiadas por esse programa. E em muitas cidades brasileiras que a gente agora é assistido também... Quem pode oferecer numa cidade? A rede estadual do ensino, as redes municipais que fazem programas próprios, usam metodologias próprias, mas essa não era uma preocupação das redes municipais. Deputada, se hoje há alguma cidade que não oferece esse programa, o que o cidadão ou até mesmo uma autoridade dessa cidade que agora nos assiste pode propor, pode pedir? O Ministério da Educação fornece essas parcerias hoje. Material didático, que não tínhamos material didático. Usava livro de criancinha para ensinar adulto. Metodologia completamente diferente. O adulto passou por experiências de vida fantásticas. Muitas vezes não aprendeu por causa das várias tentativas de fracasso com métodos errados. Aí o cidadão acha que nunca ia aprender. Todos podem aprender. Chegamos a essa conclusão toda que todos podem aprender. E ele tem que procurar a Secretaria de Educação do seu município ou a Rede Estadual de Ensino e exigir esse direito, porque o Fundeb, inclusive, garante o financiamento para isso. O Fundo de Educação Básica que nós falávamos no início financia esse programa. Muito bem. Deputada Yara Bernardi, nós estamos no começo de ano letivo, a gente já começa a ouvir rumores. Eu escutei esses dias uma pessoa dizer assim, olha, os professores já estão ameaçando entrar em greve. É um medo, é algo que o pai nenhum gosta de ouvir. Em que situação e por que nós ainda sofremos com as greves dos professores no país? Olha, após o Fundeb, nós garantimos também um piso por lei, o piso salarial nacional para os professores.
Os professores que ganham menos hoje, eu queria destacar isso, são aqueles que eu julgo que têm a maior importância no processo educacional, que são os professores alfabetizadores. Que muitas vezes o prefeito chama as minhas professorinhas. Por que professorinhas? Eu penso que elas são as mais importantes, ou professor ou professora, no processo educacional. Inclusive, o Ministério da Educação hoje tem um programa, a alfabetização na idade certa, que o ministro Mercadante destacou aos nossos prefeitos, de não se admitir que uma criança, entrando aos 6 anos hoje, aos 7, aos 8, ela não esteja ainda alfabetizada. A presidenta Dilma apresentou esse ano o Brasil Carinhoso, para tratar em conjunto a família, os pais, as crianças. E eu pensaria num Brasil carinhoso para os professores, viu? Que os pais fossem carinhosos com seus professores, os governos estaduais, os governos municipais, porque os salários ainda são muito baixos e as condições de ensino não são a contento. Muitas vezes os professores sofrem atos de violência, os pais não acompanham a vida do estudante, nem sabem o que acontece na escola. E os professores ainda hoje, mesmo com o piso salarial nacional, que foi uma garantia, que ele não ganhasse menos que hoje, perto de R$ 1.500 por 40 horas, esse piso em muitas cidades, em muitos estados brasileiros, ainda não está sendo cumprido. E nós tínhamos que ter uma equiparação desse salário com outros profissionais de uma prefeitura. Dou um exemplo prático. Um advogado, um engenheiro, um médico não trabalharia numa prefeitura pelo salário que ganha um professor. E ninguém seria médico, nem engenheiro, nem qualquer outra coisa se não tivesse passado pelos professores, pelo sistema educacional. Então, esse profissional precisa ser valorizado neste país. E isto não é uma tarefa só do Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação oferece inúmeros projetos e recursos e parcerias para as redes que são municipais e de responsabilidade de um prefeito e de uma prefeita. Oferece recursos e parcerias para um governo estadual que tem responsabilidade pela sua rede estadual de ensino. Muitas vezes, por que o ministro da Educação não faz nada, na cidade tal está em greve? Porque ali tem um responsável pela nossa Constituição, por determinadas fases de ensino. O MEC fornece hoje, com todos os programas apresentados que vieram a partir do Fundeb, parcerias e recursos, mas quem tem que dar garantia que a rede funcione bem, que tem um indicador de qualidade de ensino, que é o IDEB, hoje que todo pai deveria saber, todo pai, toda mãe, qual é o indicador de qualidade, uma nota que a escola tem, que a cidade tem, que é o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, para saber o que é que estão ensinando para o seu filho e qualidade do ensino que está sendo dada, tem um indicador nacional hoje. Mas precisaria de um Brasil carinhoso para os nossos professores, para os nossos profissionais da educação. E muitas vezes essa situação ela se torna dramática. A gente percebe uma luta entre a classe dos professores e os governos, e geralmente o governo ele tem um poder muito maior, ele tem as mídias que ele pode utilizar no rádio e na televisão, e ele joga os pais e a população inteira contra a classe dos professores. Quando os professores eles estão pedindo aquilo que a senhora acabou de nos dizer que é muito justo, uma equiparação salarial com outros níveis de formação como o dele. Sim. E mencionada aqui... da minha professorinha, por que minha professorinha? Alguém fala meu médicozinho, meu engenheirozinho na prefeitura? Por que as professorinhas são tratadas desse jeito? E nas redes municipais, principalmente, que é de responsabilidade de uma prefeitura, os primeiros anos da alfabetização, esse profissional que é alfabetizador aos 6, aos 7, aos 8 anos, é aquele que tem o menor salário. E eu acho que deveria ser o melhor, que teria melhor valorização. Hoje o MEC oferece esse programa que faz parcerias e que não se admita, que os pais não admitam, que a rede... que a sociedade não admita que uma criança passe para a escola e não se alfabetize. Deputada, a gente sabe que para uma educação de base, de qualidade, que vai ser ali uma estrutura sólida para toda a formação do indivíduo, são necessários muitos fatores. Mas um desses fatores seria, por exemplo, este incentivo e esta valorização do professor, como a senhora está nos dizendo aqui, que é muito desvalorizada já desde a sua fase inicial. Aí estaria um dos fatores principais da construção de uma boa educação de qualidade já na base? A valorização é como um todo. A questão do salário é um dos pontos. Mas hoje, num país capitalista como o nosso, como qualquer outro país do mundo, a valorização do profissional se dá pelo que ele ganha também. Uhum. Às vezes o professor é humilhado porque o menino
e é um drama hoje a questão da droga, do crack. Eu escutei depoimentos de professores, um exemplo do que aconteceu na minha cidade, eu ouvi de um professor que ele tentava, com um artigo de jornal, com indicadores, mostrar para os alunos o quanto eles melhorariam de vida se eles terminassem o fundamental, se eles terminassem o médio, se eles chegassem no ensino superior. E um professor me contou, na cidade de Sorocaba, que ouviu de um aluno, o chefe lá das bocas de tráfico é analfabeto e ganha muito mais que a senhora. Esse é um drama seríssimo hoje, que tem que haver envolvimento de todas as instâncias de governo e da sociedade com relação à droga, com relação às crianças e jovens que abandonam a escola para outras áreas, para o vício, são cooptados pelo narcotráfico, pelo crack. E a escola tem que ser esta grande oportunidade do estudante, do aluno, do menino, da menina, se colocar na vida. De convencer que a educação vai melhorar a vida dele. É importante destacar que este professor da base, ele, não sendo bem remunerado... Você imagina esse professor ouvindo isso? Sim, não, imagina um professor da base que é tão importante, a senhora nos traz aqui esse relato, esse testemunho, de que ele é tão importante e ele não sendo bem remunerado e tendo outras oportunidades, ele escapa para outras profissões. Ouvindo do aluno que o gerente do tráfico ali ganha muito mais do que ele, né, e é analfabeto? E aí onde é que nós vamos encontrar os bons professores para esta parte do ensino fundamental? Você falou de salário e a valorização como um todo. Que ele tenha a possibilidade de formação continuada, que ele tenha um bom salário, evidentemente, que ele seja valorizado pelos pais, que a escola como um todo seja valorizada pela população, pela sociedade. O profissionalismo não é só me pegar em bem ambiente de trabalho como um todo, material didático, uma boa escola, acompanhamento da comunidade, tudo isso é a valorização do profissional. Quem pode entender isto e quem pode pôr em prática esta valorização? A tarefa é para todo mundo. Para os pais que acompanhem os filhos e o que acontece na escola, que os governos municipais valorizem o seu profissional, que a gente possa ter aprovado agora no Congresso Nacional, que já está a debate há um ano, o Plano Nacional de Educação, que estabelece metas para o Brasil para os próximos 10 anos, parceria do Ministério da Educação, dos governos estaduais com federais, com o governo federal, com o estadual, com os municipais, para que o Brasil tenha uma educação ao contento, comparada de outros países, que os nossos indicadores sejam comparados aos países mais desenvolvidos, porque o Brasil tem que chegar a isso. E o Brasil tem condições hoje, deputada, de dar esta valorização completa a esse professor? Tem, Ronaldo, tem. Quem nos acompanha. Eu assisti o depoimento agora aos prefeitos de todo o Brasil, prefeitos e prefeitas que vieram ao encontro nacional, ouviram a presidenta Dilma. Ela quer, por exemplo, que todos os recursos do pré-sal, os royalties, vão para a educação. A presidenta está convencida disso, que ela não consegue dar continuidade como presidenta e os nossos governos têm que se sensibilizar com isto, que não se dá continuidade do desenvolvimento do Brasil se nós não tivermos esses profissionais que a gente pedia hoje, o ensino médio profissionalizante, maior oportunidade dos jovens chegarem ao ensino superior. O Brasil não tem processo de continuidade se não investir de forma muito profunda na educação. Isso é tarefa de todo mundo, de todos aqueles que têm responsabilidade pública com a educação brasileira. Votar o Plano Nacional de Educação é essencial para o Congresso Nacional e para o país. Nós vamos continuar com esta conversa aqui com a deputada Yara Bernardi, também no próximo bloco do nosso Além da Notícia. Até já.